o meu pai era colecionador de arte portuguesa, pronto. Já vivíamos um bocado num mundo um bocadinho fechado, que era o cinema, artes plásticas, arquitetura, pronto. E portanto eu desde muito miúda sempre contactei com este género de pessoas. E portanto havia uma espécie, juntávamos, víamos filmes, lembro perfeitamente de ter visto no Cabo do Amaral, em casa do Cabo do Amaral, o Coração de Pontenquim, portanto eu tinha pai 5 anos. Há uma relação muito próxima com a cultura. E daí, portanto, este meu interesse, ou seja, vivi um bocadinho nesse mundo. Depois, uma pessoa começa a crescer, afasta-se um bocado dos pais, aí há imensas exposições no CNI, na Sociedade Nacional de Belas Artes havia uns ciclos de cinema, havia também uns ciclos de cinema no São Luís e no Império e em Alvalade, que vocês já nem sabiam se calhar que havia lá um cinema, e portanto vivi num mundo um bocadinho de cultura, vamos lá. Entretanto, uma pessoa cresce e afasta-se um bocado dos pais e pronto, e é assim um bocadinho, há esse afastamento. Entretanto, dá-se o 25 de Abril, eu estou, portanto, a estudar geológicas, precisava de uma bolsa da Gulbenkian para vulcanismo, para os Açores, não havia, não se estudava, sempre não sei, e portanto às tantas resolvi responder a uns anúncios e fui parar uma galeria. Numa galeria de uma pessoa que eu conhecia, que era a Ana Isabel. Me conhecia e tal, mas ela não sabia sequer. Portanto, fui contratada por uma pessoa, mas pronto, eu disse que o meu pai colecionava e que conhecia artistas e arquitetos, e portanto fui escolhida. E fui trabalhar para o Gemini, que era logo na entrada havia um cinema, havia a galeria, que tinha sido. A Ana Isabel tinha uma galeria na Rua da Emenda e deram-lhe aquele espaço para ver se ela desenvolvia-se e ficava com aquilo. Eu acabei por ir para lá, ela não ligava muito realmente àquela galeria, era uma espécie de um apêndice, e eu comecei a tratar das coisas, conhecia muita gente, fiz a minha carteira de clientes, conheci o Alexandre Pomar e o Marcelo Rebelo de Sousa, que estavam no Expresso ali na Rua Brancamp, Rua Brancamp, não é Brancamp, é do outro lado, agora não me lembro do nome, não interessa. E pronto, e foi assim que eu comecei no mundo das artes. Entretanto, comecei a fazer 2 exposições por ano, em espaços independentes, e esta nos contrataram para ser diretora de várias galerias. E eu, ao fim de ano e meio, nunca estava satisfeita porque eu queria fazer a internacionalização da arte portuguesa. E pensei cá para mim, olha, se calhar, à medida que as pessoas ganhavam dinheiro, mas em vez de fazerem coisas, não, ficavam com o dinheiro. E, portanto, eu pensei cá para mim, bom, isto não me interessa. Fui parar, então, à Quadro, à Dulce, e é aí que eu, portanto, era tudo um bocado burguês, vamos lá, tinha uma educação um bocado burguesa, gostava das coisas assim, muito lambidinhas, como diziam alguns artistas, isso é muito lambidinho, e alguns colecionadores. Eu não percebia bem, hoje percebo perfeitamente, quer dizer, olho para aquelas coisas e penso, mas como é que eu gostei disto? Portanto, há uma viragem completa de 360 graus, nem sequer é de 180. E aprendi imenso com ela, ela fazia instalações, pronto, fazia imensa coisa. Entretanto, mudei-me para Cascais, não, comecei a viver com uma pessoa em Cascais, fui parar a Cascais e conheci o Presidente da Câmara, que me propôs, por acaso a mulher do Presidente da Câmara, que era o José Luís Judas, e propuseram-me fazer um projeto para a Gandarinha. E então estava na Quadra, ia fazer os projetos para a Gandarinha. Ao fim de 2 anos e meio, ou qualquer coisa do género, que era muito complicado trabalhar com uma Câmara, quer dizer, eu não estava na Câmara, fazia projetos, eram aprovados, mas as garantias bancárias e aquilo tudo, quer dizer, era obrigada a fazer garantias bancárias depois de já estar tudo feito. A garantia bancária, a ideia é exatamente, se eu não fizesse a coisa, eles tinham buscar a garantia bancária, mas não, aquilo fazia-se, eu ainda tinha que pagar a garantia bancária. Ao fim desse tempo, resolvi que era a altura de ter uma galeria. E foi assim, entretanto, tive uma sócia que foi a Filomena Soares, cada um tem a sua cabeça,
Eu acho que é difícil quando duas pessoas têm cabeças diferentes terem uma galeria, portanto eu sou um bocadinho, acho que somos todos. Uma galeria é um bocado individualista, no fundo, quer dizer, as escolhas são um bocado minhas, ela tinha as suas escolhas também e havia formas diferentes de trabalhar. E portanto cada um seguiu a sua vida, ela fez uma boa galeria e eu também tenho uma boa galeria e portanto estamos contentes, alegres e satisfeitos. Abri a galeria em 2001, ou seja, em 2000 abri com a Filomena Soares em maio ou junho de 2007, em 2009 saí, na altura da Arco, portanto em fevereiro, depois fiz obras aqui e abri em 2001. Estive, entretanto, num espaço relativamente pequeno no andar, fiquei com os artistas todos, fiquei a trabalhar, os artistas todos ficaram comigo. E depois abri aqui, pronto. E desde aí, logo no primeiro ano, no segundo ano estava em Miami Basel, que era o que eu queria fazer, e no terceiro ano já estava em Basel. Portanto, eu abri aqui em março de 2001, em dezembro de 2001 havia a feira de Miami Basel pela primeira vez, mas como houve a queda das torres não houve, e portanto eu entrei logo em 2002, em dezembro, e portanto na primeira edição, e em junho já estava em Basel, portanto 2003, e portanto já sou assim tipo veterano. As galerias aqui faziam arco, eventualmente faziam a FIAC. Eu nos primeiros tempos cheguei a fazer 9 feiras, portanto era uma coisa completamente desvairada. Mas desde sempre arco e Basel logo, Miami Basel e depois Basel. E na altura toda a gente achava que eu era completamente doida. E porquê? Na altura também a economia estava bem, portanto eu vendia muitíssimo bem, mas a feira sempre foi muito cara e portanto eu sempre tive, quer dizer, nunca conseguia recuperar o dinheiro investido, mas para mim era investimento. E ainda hoje continua a ser a mesma coisa, de vez em quando consigo ultrapassar o dinheiro investido, continuo a achar que é um investimento, continuo a tentar fazer uma coisa que é pôr os artistas fora, mas pôr os artistas fora não de qualquer maneira, mas de alguma maneira. Sinto que as coisas andaram, mas muito devagar, é muito difícil pôr qualquer artista português ou da Península Ibérica no mundo ocidental, e o mundo ocidental realmente é o norte da Europa, o centro da Europa e a América do Norte. Também percebi uma coisa que é a relação, quer dizer, o norte, ou seja, o centro, vai buscar a história do Brasil e da América do Sul, portanto, quando a economia está bem, portanto, eles interessa-lhes irem buscar artistas a essas economias. Portugal é um país um bocado complicado, nós não temos grandes colecionadores, neste momento estamos na moda, o que é ótimo, mas mesmo assim há uma grande dificuldade em conseguir exportar artistas, até porque são baratos. Eu tinha artistas com quem queria trabalhar, portanto o Laurence Wiener era o meu ídolo desde há muitos anos e portanto tive essa oportunidade, inclusivamente quando o Julião veio trabalhar comigo fez-me a pergunta logo ao princípio o que é que eu precisava e eu disse, olha, Matt Mullican, porque vi uma exposição em Serralves, já não me lembro há quanto tempo, mas talvez há 22 anos ou 20 anos, ou não sei, e fiquei completamente doida pela exposição feita em Serralves e portanto fiquei marcada, fiquei assim um bocado de boca aberta, quer dizer, ainda é difícil, mas tipo, fiquei estupefacta com a exposição. Portanto pensei, um dia ia trabalhar com este artista. O Laurence era aquela coisa que nós vemos nos livros e, portanto, adorava a obra dele. Quando o Julião veio trabalhar comigo, ele faz-me esta pergunta e digo, olha, o Matt Mullican. Está bem, de outros contactos, não sei o quê. E o Laurence, mas o Laurence convencidíssimo é que ele não conhecia o Laurence e queria trabalhar com o Laurence Wiener. E ele pôs-me nesse momento a falar com o Laurence. Aqui à porta da galeria ainda estava a galeria em obras, portanto,
E eu pensei, este tipo é completamente doido. Agora o que é que eu vou dizer ao Lawrence? Sem dinheiro, sem nada, o que é que eu lhe vou oferecer? Pronto, de repente, pôs-me ao telefone com ele e marcámos encontrarmos em Nova Iorque, 2 meses depois. Eu lembro-me que eu sou uma pessoa que é do género, ou falho ou consigo. Portanto, não tenho esse problema, quer dizer, quem vai à guerra dá e leva, e portanto eu às vezes perco, outras vezes ganho. Mas não vou ficar toda a vida à espera a ver o que é que acontecia. Sei que não fui logo no mês de junho, acabei por ir no mês de julho, que era um calor horroroso. Lá fui ter com o Lawrence e pronto, ele deu-me logo umas coisas e começamos a trabalhar. E por exemplo, eu disse, olha, eu não te vou pagar nada, não sei quanto, também não faz mal. E portanto começámos a trabalhar desde aí e temos uma relação fabulosa. E pronto, na altura eu lembro quando cheguei cá, disseram-me, ai tal, estás apaixonada por o Lawrence. Isto toda a gente, o Julião, as pessoas que trabalhavam comigo na galeria e tal. Disse, estou apaixonada por o Lawrence, mas assim que ele fez cá a exposição, toda a gente ficou rendida, porque ele realmente é um tipo inteligentíssimo, muito humano, é incrível, e muito esperto, muito inteligente e muito esperto. Eu já trabalhava, portanto, na Quadro, conheci imensos artistas, portanto, que eram 10 anos mais novos, o Louro, o Tabarra, o João Paulo Feliciano, todos esses. E, portanto, esse foi o núcleo duro com que eu comecei a galeria. Já tinham sido escolhidos, já estavam a trabalhar comigo portanto, na Cesar, que era eu e a Filomena Soares. E, portanto, continuaram e depois entraram outros artistas. E quais eram os outros artistas que eu queria? Era exatamente... a minha ideia era agarrarem 2 ou 3 artistas, na altura foi o Mato e o Lawrence, e o Julião. Portanto, o Julião, enquanto português, que era o artista mais internacional português que, dentro do mundo da arte contemporânea, não estou a falar nem da Paula Rego, nem... pronto. E, portanto, eram as referências internacionais que eu tinha. Portanto, quer dizer, para fora, quando tu vais, qual é que foi a minha ideia? Portanto, vou fazer as feiras lá fora e a ideia é que trabalho com artistas conhecidos e que olhem para os outros artistas. Portanto, era uma referência, olha, deixa ver quem é esta galeria que trabalha com o Lawrence, com o Mate, com o Julião e com o Bieberstein, na altura também estava o Bieberstein. E, portanto, deixa ver quem é esta galeria e o que é que traz. O resto era tudo português, exceto a Rosângela, começou logo também a trabalhar comigo. Era brasileira. E, portanto, era essencialmente artistas portugueses, estes 2 americanos, o Julião, que é o equiparado a estes artistas, e a Rosângela Renault, que era mais nova, mas uma artista importantíssima e começa-se a perceber que é. E esta foi a ideia, portanto, era exatamente ter umas referências que fizessem com que os colecionadores entrassem rapidamente e olhando também para os artistas desconhecidos que eram os portugueses com que eu trabalhava, que ninguém conhecia, não é? Hoje em dia, alguns consegui, portanto, até à crise era relativamente fácil, que sempre foi difícil, mas era mais fácil de alguns artistas portugueses serem convidados para fazer exposições individuais internacionalmente. Depois da crise tornou-se bastante mais difícil, mas também nós tínhamos aqui uns colecionadores, que era o caso da Elipse, Joões Rendeiros, Banco Espírito Santo, e portanto havia um interesse também de todas as outras galerias por terem artistas portugueses. Portanto, eles procuravam onde podiam encontrar, portanto, inclusivamente falavam com os colecionadores, na altura era o Alexandre Mel e o Pedro Lapa, que eram os curadores da Elipse. Portanto, eles próprios integravam alguns artistas portugueses dentro dessas coleções e faziam com que os galeristas também olhassem para os artistas que eles falavam e a coisa era mais fácil.
A partir de 2007, 2008, 2009 é muito difícil, está bastante mais difícil. Porque nós conseguimos, naquela altura eu conseguia, o João Paulo Feliciano fez no Museu de Cincinnati uma exposição individual, conseguia-se fazer, por exemplo, estar em bienais de São Paulo, o João Paulo também fez na Bienal de São Paulo, a partir de Miami, isto tudo a partir de Miami. Basel era mais difícil, hoje em dia é mais fácil. Por exemplo, o Cepeda vai estar a trabalhar com o Stael, que eu conheci, que era o diretor de Winterthur, e portanto vai ser o curador da exposição dele aqui no MAT. E aceitou porque nos conhecíamos, já fez uma exposição com o Rosa Ângela há muito tempo, também a partir da galeria estar em Basel, portanto foi a partir viu a Rosa Ângela em Basel, depois viu em Miami, depois tornou a ver em Basel, depois eu apresentei-lhe a Isabel Carlos, portanto foi uma coisa feita, foi uma coprodução entre a Winterthur e a Gulbenkian. E a partir daí, portanto, ficámos com uma relação. E ele hoje vai trabalhar com o Cepeda. Portanto, há assim umas coisas que se conseguem, mas é mais a própria galeria. A própria galeria tem um peso específico fora, mas é difícil conseguir pôr artistas portugueses fora noutras galerias, principalmente nestas galerias que são galerias de primeira. E porque são muito baratos, portanto, não há nenhuma galeria que queira fazer, por exemplo, o André Cepeda custou 8.000 euros, que para aqui é caríssimo, entre 6.000 e 8.000. Menos produções, menos molduras, menos não sei o quê, quer dizer, ninguém vai, uma galeria de primeira, vamos lá, não vai trabalhar com um artista que só vai ganhar 2.000 euros ou 3.000 euros, não faz. A não ser que seja um bocadinho maluquinho, que é um bocadinho o meu caso. Portanto, eu ando sempre aqui naquilo que se chama a brincar com o fogo. Quando eu comecei mesmo, havia a Quadro, para mim é uma referência, um bocadinho louca comercialmente, porque ela era riquíssima e, portanto, era dona da Costa da Caparica, portanto, meteu o dinheiro todo, vendeu a Costa da Caparica toda para meter na galeria. E morreu mal, quer dizer, morreu sem dinheiro. E com problemas com o filho por causa de ter metido tudo na galeria. Era a 111, era a São Mamed, quem é que era mais? Havia aquela galeria, a Alda Cortês, não era uma má galeria, havia a Graça Fonseca. Quer dizer, antes não havia, mas depois apareceram, mas depois também acabaram. Não havia grandes galerias, realmente. Havia no Porto, havia a Nazoni, que era aquela coisa completamente desvairada e louca, que acabou mal, mas podia ter acabado, podia ter sido bem. Mas não pagavam impostos e, portanto, tiveram problemas com as finanças. Havia muito pouca coisa, quer dizer, as coisas começaram realmente a acontecer há uns 5 anos, depois da crise. Depois da crise começaram a aparecer umas galerias mais profissionais, que fazem as coisas mais bem feitas e portanto, e hoje também já não se pode ser, quer dizer, nós deixámos de ser locais, nós hoje somos globais, não é? E portanto, isto era aquilo que eu dizia em 2002 e 2003, toda a gente achava que eu era doida, porque gastava o dinheiro todo e gastava e continuo a gastar. Mas pronto, é assim, uma pessoa também tem opções na vida, não é? Eu sou um bocado desvarada e louca. E esta gente mais nova que está aí, as Madragoas, os Finos, os Ceras, que começou também agora a ir a Basel e tal e tal. Mas lembro, o Ceras já existia antes de mim, antes desta galeria. Mas era uma coisa um bocado bastante rudimentar. Agora não, parece que fez uma opção e a coisa está-lhe a correr bem, que é ótimo. A Vera Cortês também existia quando eu abri, mas eram umas coisas assim um bocadinho entre a agência, a portuguesa, que não é nem deixa de ser. Eu sempre quis ser, portanto, sempre tive esta luta que não foi fácil, não foi nada fácil, inclusive muitas alfândegas e burocracia e transportes, ainda hoje me ligam a saber como é que é, como é que não é, como é que eu faço. Hoje em dia já tudo começa a funcionar melhor.
E, infelizmente, estamos a começar a ser profissionais, quer dizer, os privados, o Estado, eu acho que continua 30 anos atrasado, muito atrasado. Espero que comece a haver algum interesse, julgo eu, espero que não seja hipocrisia, seja realidade. Mas eu acho que, por exemplo, esta história de Lisboa, que é uma capital europeia, não ter um museu de arte contemporânea, nós temos espaços de exposições temporárias, inclusive Serralves. Mas realmente não é um museu, quer dizer, se alguém quiser ir ver arte portuguesa, que muitas vezes me perguntam onde é que eu posso ver arte portuguesa, não há nenhum sítio onde se possa ver. Eu não digo só para ver arte portuguesa, devia ser como, por exemplo, o Rainha Sofia, que há 2 andares para a arte espanhola, há um andar em que está misturado, exatamente, ou podem pôr 2 andares, não interessa, mas exatamente em que se vê que a arte espanhola consegue estar perfeitamente ao lado da arte internacional. E está bem. E depois há exposições temporárias, aqui não. Nós somos o país das exposições temporárias, portanto, alguém que venha, não tem, que venha de fora, ou mesmo quem está cá dentro, vocês já têm uma experiência, já estão metidos no meio, mas se calhar se eu vos perguntar se conhecem bem a obra do Calhau ou do Bravo, vocês têm uma noção, mas não têm bem a ideia. E, portanto, eu acho que devia de haver, muito rapidamente, um museu onde isto pudesse ser visto e perceber-se quais são as datas e o que é que se fazia no mundo nessa altura. Portanto, acho que é absolutamente, é fundamental que isto exista. Porque neste momento há imensos colecionadores, os galeristas mais novos não conhecem. Portanto, as coisas que se faziam há 20 anos, há uma espécie de hiato. Inclusive os colecionadores de hoje, que têm 40 e tal anos, também não têm noção nenhuma. Ângelos de Sousas, Lapa, não sabem. É tristíssimo, mas é verdade. Não conhecem, ouviram já os nomes, mas não conhecem. E também há muito pouca literatura. Portanto, não há livros, não há uns catálogos que podem ser vistos na Gulbenkian, mas pouco mais do que isso. E quanto muito viam numa exposição coletiva uma ou outra obra e pronto, e já está. Eu normalmente, quer dizer, eu conheço a obra, portanto vejo uma obra que me interessa. E a partir do momento em que vejo ou que alguém me diz para eu ver, e entretanto estudo um bocadinho aquela obra, conheço o artista e gosto. E muitas vezes é o facto de eu conhecer o artista, portanto eu tenho que perceber sempre, quer dizer, não me chega a ver uma obra ou 2 ou 3, tenho que perceber como é que esse artista, que essa pessoa pensa. E aí, portanto, quando eu falo com a pessoa e acho que as coisas que encaixam umas coisas nas outras, e há um lado que me interessa nessa pessoa. Eu, por exemplo, agora tenho um artista que me interessa imenso, tenho que o adiar para o ano, que é o Melik Oanian, que é um arménio, e que fiquei muito interessada na obra dele e que me interessa-me ele também. Portanto, eu acho que eu não consigo, muitas vezes a obra não tem a ver com a pessoa, mas normalmente até acabam por encaixar as duas coisas. Se não encaixam, aquilo há qualquer coisa ali que não funciona, mais tarde ou mais cedo eu não acredito muito. Agora, muitas vezes há um encaixe da obra, depois conheço a pessoa e aquilo não, há uma espécie, quer dizer, eu ainda me apaixono pela coisa, mas pela coisa é pelo todo, no fundo, pela pessoa e pela obra. Normalmente começa na obra e acaba na obra. Portanto, para mim a galeria é uma coisa um bocado às vezes cansativa, porque é um trabalho muito duro, hoje em dia há muita concorrência e tornou-se... há muitas galerias que são muito comerciais e, portanto, obriga-nos faz-me lembrar um bocadinho a história dos bancos, que eu acredito que esta história toda, esta crise bancária foi o sistema e, portanto, eu continuo fiel a mim própria, um bocado muitas vezes aflita, mas continuo a fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer e por mais ainda não consegui mudar os botões, pode ser que um dia mude. Inclusivamente, muitas vezes os clientes chegam-me aqui, sabem que eu não faço grandes descontos e costumam dizer, agora estamos em crise, isto é
há uma crise e, portanto, vai-nos fazer um desconto maior. Eu costumo dizer não aumentei os preços, mas também não vou fazer grandes descontos, continuo a fazer o valor normal que fazia. A partir do momento em que eu tenho que fazer isso, eu preciso fechar a porta. Portanto, eu acho que os preços dos artistas têm que ser mantidos, independentemente do estado da economia. É por isso que os leilões muitas vezes, quer dizer, quando a economia está bem, põem preços altíssimos, e nós as grandes discussões são com os artistas porque querem aumentar os preços para acompanhar os leilões. E muitas vezes ao contrário. Portanto, nós temos que aguentar os preços, não podemos ir atrás dos preços dos leilões, não, às tantas deixou de haver de cotação. Portanto, eu continuo a achar, eu sei que há colegas meus que acham que é o segundo mercado que marca a cotação do artista, para mim não. É o primeiro mercado que marca a cotação do artista. E, portanto, as galerias têm que fazer os possíveis e os impossíveis para manter esses preços, que é exatamente a partir daí que qualquer cliente, quando vai ao leilão, tem a noção exata que está a comprar ao mais barato ou está a comprar mais caro. Portanto, a opção é deles e nós temos exatamente que sustentar os artistas. Um artista não pode subir demais os preços, porque depois não se aguenta e, portanto, nós não podemos descer preços. Se não estamos exatamente a perder clientes, ou seja, não estamos a ser a garantia da obra desse artista e podemos perder, quer dizer, os clientes deixam de ter confiança em nós. Quer dizer, portanto, nós temos que fazer uma coisa que é manter os preços. Isto é a minha opinião e continuo nessa luta há muito tempo. A única feira que resulta mesmo é Basel. Porque tu estás com curadores, estás com diretores de museus, Portanto, é muito diferente. Miami foi uma feira muito interessante ao princípio e perdeu o encanto e o interesse depois de 2006, portanto, depois da crise. Os europeus não estão muito satisfeitos e alguns têm saído. É muitíssimo caro e nós não sentimos que não fazemos um trabalho. Percebes? Estás lá para vender, é difícil vender, até porque eu, como vocês sabem, trabalho muito com minimalismo e com conceptualismo e não me apetece ter coisas alagartadas para estar numa feira. Portanto, no fundo, eu acho que a partir do momento em que entro numa feira, eu tenho a minha montra, que sou eu, e portanto, eu tenho que ser eu. Senão, às tantas, estou a fazer uma coisa que é fazer com que exatamente sou eu que vou mudar para que o cliente me venha comprar. Portanto, eu não, quer dizer, eu tenho que impor uma coisa que é aquilo que eu acredito e é isso que eu faço. E para mim, uma feira, no fundo, é uma montra, é por isso que eu mesmo tendo prejuízo, vou fazendo as feiras, porque isso ajuda-me não só portanto, a respeitarem, porque eu faço isso e as pessoas sabem que eu faço um trabalho, e além disso, também não mudo facilmente de artistas. E também não me meto muitos artistas, porque depois não consigo trabalhar com eles. Eu acho que as feiras sempre existiram, desde sempre. É um sítio onde as pessoas se juntam e onde é mais fácil, exatamente, porque há divulgação. E, portanto, o público escolhe. E eu acho que ainda não há um novo modelo para isto. Eu bem sei que hoje há uma coisa que se chama... portanto, toda esta divulgação que se fazem através da net, e, portanto, tudo é facilitado, tem-se muito mais informação do que se tinha anteriormente, mas mesmo assim é quase impossível. Vocês olham para esta exposição que eu tenho aqui e eu faço uma pergunta. Eu podia montar e tinha virtualmente, mas não é a mesma coisa. E, portanto, as pessoas querem ver as coisas. Eu acho que ao contrário de muita gente, eu acho que as feiras têm que ser mais baratas, porque é impossível, porque tu para conseguires pagar feiras, qualquer pessoa para pagar feiras caríssimas, tem que ter, se não tem prejuízo, e portanto a ideia não é ter prejuízo, há um X de tempo a se ter prejuízo, mas depois uma pessoa tem que começar a ganhar dinheiro. Para conseguir andar para a frente. E a grande problemática é que hoje em dia, eu posso vos dizer, por exemplo, Basel custa-me à volta de 100 a 120 mil euros, portanto eu tenho que vender, para o break-even, tenho que vender à volta de 220 mil.
Ora, se vocês começarem a ver o que é que eu vou levar, eu só cubro isto com uma peça do Lawrence ou do Roberto Berry, ou seja, é muito difícil cobrir, portanto tenho prejuízo. Claro que depois vou vendendo durante um ano, mas há sempre prejuízo. A não ser que eu trabalhe com aqueles tipos que eu sei de antemão que os vou vender. Pronto. De antemão que eu vou vender e que tem que custar um valor desse. Eu, como gosto ainda por cima de... Eu trabalho com artistas um bocado difíceis, espero que ao longo do tempo eles vão subindo, que é o caso aqui da Rosângela, que eu estou muito contente com esta exposição que é para... São 850 molduras para vender tudo e que já tenho 2 clientes interessados nela, de maneira que... privados. E portanto alguma coisa está a mudar. Mas não é fácil porque exatamente a história das feiras põe-nos completamente de rastros, quer dizer, é quase incomportável. E ainda por cima, quando a economia está mal, ainda é mais incomportável porque nós não conseguimos, quer dizer, começamos a andar a patinar com impostos que nunca mais acabam, com tudo como está, um bocadinho complicado. Eu já pensei em mudar para Marrocos. Eu acho que o mercado é pequeno. Eu acho que o mercado português é muito pequeno. Mas também é assim, nós somos... É tão mau, quer dizer, já foi melhor do que o que é hoje. Que só pode melhorar, julgo eu, quer dizer, eu sou uma otimista, não é? Não penso em piorar, porque senão acho que fechamos todas as galerias. Agora, acho que realmente devia de haver... Não é uma proteção, porque eu acho isso errado. Acho que nós somos exatamente, quer dizer... Nós somos empresários como quaisquer outros, mas há uma diferença, é que nós fazemos cultura e realmente fazemos-la, e para não a fazermos vamos fazer uma coisa que é tipo o que fazem agora os museus. Às vezes temos que ter blockbusters para eles para fazerem bilheteira e nós para conseguirmos vender. Às vezes estamos todos a fazer a mesma coisa e acho que isto tem que ser visto e tem que ser contrariado. E da parte dos governantes, pensado, eles começa a haver algum interesse. Eu acho que até hoje havia um interesse um bocadinho, aquilo que se chama pela rama, ou seja, era uma espécie, deixa ver como é que é para ganharmos eleições, portanto para a cultura não ficar contra nós. Eu acho que nós também hoje temos um grau de exigência maior. Até porque esta história da globalização exige de nós muita coisa e dinheiro e muita coisa, muita papelada e muita burocracia e portanto eu acho que a história da Associação de Galerias vai fazer exatamente, a ver se isto muda um bocadinho e temos que fazer barulho. Isto sem barulho não há... Quer dizer, se nós estivermos todos, somos passivos, nada acontece. Eu acho que a Arco em Lisboa foi fundamental para haver algum, portanto, pelo menos começa a haver uma atenção, começa a haver um outro olhar para uma coisa que se chama arte contemporânea, neste caso, arte contemporânea. Porque o português continua muito... O português acha que tem muito mundo, mas o mundo dele é ir, por exemplo, ao Louvre, ou vai ao Prado, ou vai, pronto. A arte contemporânea não estava realmente na linha, não está no horizonte do público português. Há pouca gente e tal. E esta coisa da arte vir para cá começa exatamente a fazer com que haja uma maior atenção para este tipo de arte, mesmo da parte dos políticos. E, portanto, acho que muito a breve prazo nós vamos conseguir mesmo, e se estivermos todos juntos, ter o tal museu e haver mais dinheiro para o mundo, para a cultura e para a arte contemporânea também. Porque realmente é uma espécie de... quer dizer, se vocês me perguntarem, eu já disse isto no tempo do Durão Barroso, ou ao próprio Durão Barroso e antes, numa declaração qualquer que fiz a um jornal, quer dizer, se não fossem os privados, era impossível a existência de galerias.
Acho absolutamente inacreditável como é. Portanto, todos os centros de decisão estão em Madrid, praticamente. Portanto, nós, Coca-Colas, não sei quantos, eles lá têm grandes coleções, nós não temos. Não temos nem nos vêm comprar. Portanto, eu acho que isto devia começar, que isto tem que ser feito, tem que haver uma ideia para as coisas. E tem que se começar a exigir a todas estas pessoas que também façam aqui coleções. Ou então que seja a partir de Espanha que se faça, de Madrid, mas tem que existir qualquer coisa. Houve a PT, desapareceu. E também a coleção era péssima, era feita pelo Portugal, horrível. Isto é preciso que se diga, porque não sei o que é que ele lá teve a fazer, mas teve a fazer grandes porcarias. Depois, o que era? A EDP tem uma coleção sim, mas esperemos que agora as coisas a ver se fazem uma melhor coleção do que é o que tem uma espécie de farrapos. Ou seja, quando compram, por exemplo, uma obra. Uma coleção institucional não é igual a uma coleção no privado, quer dizer, eu não posso levar para casa um desenho do João Onofre, tem que ter 4 ou 5 Joões Onofres, para aquilo ter contexto, senão não é contextualizado. Os museus, por exemplo, Serralves, compra pouquíssimo, agora não tem dinheiro, mas já antes era igual. Inclusivamente, os diretores, exceto o João Fernandes, porque era português e, portanto, conhecia bem o meio, todos os diretores que estiveram em Serralves, é muito raro visitarem galerias, pelo menos em Lisboa. E julgo que no Porto também. A Serralves compra-nos pouquíssimo, muito pouco, eu posso contar, posso dizer mais ou menos, talvez me tenham comprado, mas, portanto, durante 20 anos compraram para aí. Se me compraram 6 obras, tenho sorte. Inclusivamente, compram obras de artistas que eu represento, neste caso da Angela Bullock, compraram, por exemplo, em Inglaterra. Exatamente aquilo que eu expunha. E porquê? Eu acho que os diretores, portanto, quando são estrangeiros, não têm, nem sequer visitam as galerias portuguesas. Desde a Suzanne Cotter, teve não sei quanto tempo é que ela teve, eu acho que ela veio aqui para aí umas 4 ou 5 vezes e comprou a Angela Bullock, comprou na Simon Lee, eu julgo que não era por causa da galeria ser australiana, exatamente como ela, mas tinha um desconhecimento tal que a Angela Bullock trabalhava comigo. Porquê? Porque nunca visitou a galeria, no sentido, vai a jantares da galeria, há alguns jantares da galeria, mas nunca a visitou no sentido de se interessar por quais eram os artistas que eu representava. Eu acho que é impossível, inacreditável, que um diretor de um museu não visite as galerias no país onde está inserido e que saiba quais são os artistas, pode não gostar de nada, mas tem que os conhecer. Isto é uma das coisas. A Penélope Curtis visita as galerias. Aí, pronto, não percebo muito bem qual é o programa dela, ainda não percebi de que é que gosta realmente, mas faz uma coisa que é visita as galerias, interessa-se pelos artistas e pronto. É uma pessoa um bocado fechada, um bocado estranha, mas esse trabalho ela faz. De maneira que esperemos que este novo diretor de Serralves se dê ao trabalho de visitar as galerias e tentar perceber quais são os artistas com que as galerias trabalham. A Cotter, por acaso, fez uma outra engraçada que foi numa Bienal de São Paulo, encontrou-se com o Lawrence, também pediu uma commission e ele perguntou-lhe de onde é que ela era. Ela disse que era de Serralves, do Porto, de Portugal. Ele disse, então, ok, eu faço, mas tens que falar com a Cristina Guerra. Depois falámos, mas nunca mais andou nada para a frente. Outra coisa é, por exemplo, há relativamente pouco tempo, por exemplo, há uma instalação enorme de Julião, Sarmento, que foi comprado ao Sean Kelly, também não passou por aqui. Numa altura de crise, eu não acho isto muito normal. De Serralves, estou a falar de Serralves. Eu posso perceber que muitas vezes as galerias, os museus comprem a galerias estrangeiras, um artista português exatamente para lhes ser agradável, não sei. Mas numa época de crise acho isto completamente antinatural. Não é o que se passa em Espanha nem em nenhum país do mundo. Tenho que fazer também aqui
Isabel Carlos, por acaso, na altura em que nós entramos em crise, ela foi a primeira a visitar as galerias e a comprar portugueses, o que eu achei fantástico. E, portanto, ela preocupou-se exatamente com o que é que se passava com as galerias portuguesas. A associação exatamente tem uma coisa que é defender os direitos dos galeristas. E o que é isso? É exatamente impor-se relativamente às compras, à papelada que nós temos às compras dos museus que não compram, a forma de pagamento que muitas vezes, quer dizer, eu não deixo, mas sei que há colegas meus que Serralves demora 2 anos a pagar, que eu acho absolutamente inacreditável, porque vai uma proposta de aquisição, depois não sei quantos, depois não sei, isto demorava, agora não sei, que eu também já não vendo há bastante tempo, mas lembro-me que foi um Ionami há uns 3 anos que eu vendi e resolvi que não vendia, pronto, e resolveram comprar. Acho isto absolutamente inacreditável. E outras coisas do género, por exemplo, também não consigo perceber como, quer dizer, um CCB que é uma coisa enorme, não faz exposições, há espaços que estão mortos completamente. Como é que o Museu do Chiado acho que tem 30 mil ou 50 mil euros para fazer programação e, portanto, eu acho que as galerias a Associação de Galerias tem que exatamente tomar atitudes perante saber a quem é que foram feitas as aquisições, o que é que fizeram, por exemplo, esta história também de comprarem muitas obras, que eu sei que isto acontece em segundo mercado, quer dizer, acho absolutamente inacreditável, não sei quantas galerias não têm, portanto, há uma coisa que se chama, que as galerias têm que ser ajudadas, já que nós não temos apoios para feiras, não temos apoios para nada. Inclusivamente, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos e outros sítios onde artistas fazem exposições, muitas vezes vão ter com os nossos colecionadores, portanto, os colecionadores da galeria, para conseguirem são eles os sponsors e, portanto, o que é que acontece? Acaba por ser eu e o artista que pagamos a obra. Ainda bem que existe esse colecionador que paga e que permite com que o artista faça uma nova obra. Mas é absolutamente inconcebível que vão buscar colecionadores a quem nós deveríamos vender exatamente para sponsorizarem espaços como, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos e outros. Portanto, eu acho isto absolutamente incrível. O próprio CCB, agora não sei como é que é, porque já há muito tempo não faço nada com eles, mas lembro perfeitamente que eram os próprios artistas que pagavam as exposições ou as galerias, porque nos vêm pedir dinheiro para conseguir fazer. E, portanto, nós precisamos de fazer e, portanto, acabamos por ser nós a pagar. E isto tem que mudar. E é isso que a Associação tem que ter a capacidade de fazer. E depois há outra coisa que é, por exemplo, a história do IVA. Já devia estar a 17%, nós continuamos a ter a 15%, que é o regime da margem, mas devia estar a 17%, porque é 23 e 6 dos artistas, portanto é 17 e não 15, mas nós permanecemos nos 15%. Deveria ser 6%, como é os livros e outras coisas. Eu falei disto inclusivamente agora na Arco, e portanto seria talvez, sendo os dois partidos socialistas dos dois lados, tentarem baixar o IVA para 6% na Península Ibérica, que isso ajudaria bastante na venda das coisas. Porque 6%, 15% numa obra, por exemplo, de 40, é imenso. Isso já dava para comprar mais, quer dizer, faz com que isto tudo funcione. E provavelmente não haver tanta fuga ao fisco, hoje há menos, mas ainda existe. Eu, quando abri aqui a galeria, pronto, e meti estes Lawrence e esta coisa toda, senti-me aqueles ratos que andam naquelas como é que se chama aquelas coisas redondas assim, os hamsters, que andam naquelas rodas, e pensa que então, às vezes uma pessoa tem medo. E eu, quer dizer, é normal que sempre que tu avanças para uma coisa, assim, pelo menos eu tenho. Penso um bocado, sou responsável, portanto há um bocado de medo. Mas depois pensei, não, agora meti-me nisto, tenho que andar, porque senão, quer dizer, se eu paro isto, sou disparada, então só me via o hamster ali naquela coisa, mas pronto, a roda
comecei a controlar a roda, mas ao princípio não podes parar, porque senão és disparado completamente. E, portanto, eu acho que é uma... O Lawrence costuma-me chamar, diz que eu sou uma aventureira, e se calhar sou, porque sou um bocado... eu acho que uma pessoa tem que fazer coisas, tem que avançar correndo alguns riscos, porque senão não sai do mesmo sítio. Portanto, tem sido esta a minha vida. E o futuro é assim, é andar para a frente e acreditar. Eu tenho uma coisa boa, sou otimista e acredito naquilo que faço. E acredito na arte, acredito nos artistas e acredito nas pessoas, que eu acho que isso é que é essencial.